Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. A partir do versículo 27. A partir do versículo 27. Está escrito assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou-me? Ou quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Levanta assim a tua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, Deus que é digno de toda glória, a tua santa palavra agora será, meu Deus, ministrada. E aqui, Senhor, está o teu povo, que deseja, quer, precisa da tua palavra. Fala, Senhor, a cada coração, Pai, e que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte, isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, eu sei que esse texto é um texto muito conhecido, muito comentado, muito lido. Talvez você hoje ainda já tenha lido esse texto. Talvez você já tenha usado esse texto para evangelizar alguém, porque de fato é um texto que mostra o poder de Deus operando. Mas o que chama atenção geralmente em uma pessoa que lê esse texto, ou que ouve essa narrativa, é tão somente a fé desta mulher. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos admirados e maravilhados com a fé desta mulher. Ela nem sequer tinha visto Jesus ainda. Ela não conhecia Jesus ainda. Ela nem sequer tinha chegado onde Jesus estava. Mas ela já dizia no próprio coração: eu vou só tocar na veste. Não, eu não vou precisar nem falar com ele. Eu não vou precisar nem que ele ponha a mão sobre a minha cabeça. Eu não vou precisar nem que ele ore por mim. Basta que eu toque somente na sua veste e eu ficarei curada. Essa era a sua fé. Ela dizia: eu vou tocar só na veste e eu ficarei curada. Eu não vou nem pedir para ele orar por mim, para ele pôr a mão sobre a minha cabeça. Eu não vou nem me abraçar com ele. Eu vou tocar só na ponta da sua veste e eu ficarei curada. Essa era a fé dessa mulher. E quando nós lemos esse texto, ficamos maravilhados com tamanha fé. E o próprio Jesus dá testemunho da fé dessa mulher, pois ele disse: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Esta era a fé dessa mulher. Mas volta atenção para cá, deixa eu falar uma coisa. Ela não nasceu com essa fé. Essa fé foi gerada nela.
E quem gerou essa fé dentro dela? Quem gerou essa fé dentro dela? Uma pessoa. Uma pessoa gerou essa fé dentro desta mulher. Se você prestar bem atenção, você vai ver que no versículo 27, ela ouviu falar de Jesus. Tudo começou aí. Porque antes do versículo 27, essa mulher sofria com uma hemorragia. Há 12 anos ela sofria com essa hemorragia. E pela lei da época, a sua condição era de impureza. Ou seja, ela teria que ficar isolada da sociedade. Essa era a situação dela. Como se não bastasse a enfermidade que lhe consumia dia a dia, ela ainda era vista como uma mulher impura por conta da sua enfermidade, que era uma hemorragia, e por conta disso teria que ficar isolada de toda a sociedade. Antes do versículo 27, antes de alguém chegar para ela e falar de Jesus, ela vivia em lugares e lugares, gastando seu dinheiro com médicos e medicamentos. Ela era uma mulher bem-sucedida financeiramente falando, mas de tanto ir em lugares, gastando com medicamentos, com médicos, ela ficou sem nada. Aquela que sofria com um problema de saúde, agora está sofrendo com um problema de saúde e com um problema de miséria, porque ela gastou tudo que tinha, ficou sem nada. Mas no versículo 27 tudo muda na vida desta mulher. Porque alguém chega para ela e começa a falar de Jesus. O versículo 27 diz: ouvindo falar de Jesus. No 26, observe, e que havia despendido muito, e com muitos médicos, e padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior, ela só piorava, gastava e piorava. Mas no 27 diz: ouvindo falar de Jesus. A partir daí a sua vida começa a mudar. A vida dela não começou a mudar quando ela tocou na veste de Jesus. A vida dela começou a mudar a partir do momento que alguém chegou para ela para falar de Jesus. Presta bem atenção, irmão. Ela não tinha essa fé. Essa fé, ela veio a surgir, ela veio a existir no coração desta mulher, quando alguém chegou para ela para falar de Jesus. A Bíblia não diz em detalhes o que essa pessoa falou para ela, nem diz quem era esta pessoa que falou para ela, mas nós sabemos que alguém chegou para ela e falou de Jesus, e eu acredito que era alguém que via o sofrimento dela, que era alguém que sabia que ela gastou tudo que tinha, buscando a saúde, buscando a cura, e não conseguiu. E este alguém olha para ela e diz: ei, só tem uma solução para ti. Esta solução está em Jesus Cristo. Jesus, ele ressuscitou um morto. Jesus, ele curou uma pessoa paralítica. Jesus, ele curou um cego. Jesus, ele faz milagres, prodígios e sinais. Jesus, ele prega dizendo ser o Filho de Deus, e os feitos dele comprova que de fato o poder de Deus está na sua vida. Essa pessoa falou de Jesus para ela, e eu acredito que esta fala foi justamente isso. Falou dos feitos de Jesus para ela, e da medida que essa pessoa falava de Jesus para ela, falava dos feitos de Jesus para ela, o seu coração ia se enchendo,
ia se enchendo, não era de emoção, ia se enchendo de fé, ia se enchendo de fé. Ei, nós não sabemos quanto tempo essa pessoa passou falando de Jesus para ela, mas acredito que foi tempo suficiente para aquela mulher ser tomada de uma fé tão grande, que ela saiu dali, de diante daquela pessoa que falava com ela, já dizendo no seu coração: eu vou, e tocarei apenas na sua veste, e eu sararei. Veja, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia, quando ela saiu lá, diante da pessoa que falava de Jesus para ela, ela já estava no coração a tal palavra: eu tocarei na sua veste. Versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. Escute, aquela pessoa que falou para ela de Jesus, poderia ter dado para ela dinheiro, mas o dinheiro não mudaria a sua história, porque ela tinha muito dinheiro e havia acabado buscando a cura e não encontrava, com todos os recursos financeiros que ela tinha. Aquela mulher que falou para ela de Jesus, poderia ter dado uma palavra de conforto: não, tenha calma, isso é porque é coisa do destino, tenha calma, isso acontece com todos, é porque está chegando a tua hora, tenha calma. Mas essa palavrinha de conforto não teria mudado a história desta mulher. Sabe, irmãos, nós às vezes perdemos muito tempo dando uma palavrinha de conforto para alguém. Sabe, nós às vezes perdemos muito tempo tentando ajudar alguém com as finanças, mas o mais importante às vezes nós não fazemos, que é dizer: ei, Jesus, Ele vai mudar a tua história. Tu já bateu em várias portas, o vício não cessou, tu já fez tudo o que tinha de fazer, a enfermidade não acabou, mas Jesus, Ele pode fazer esse vício ir embora da tua vida, Ele pode te libertar, Ele pode arrancar de ti essa enfermidade, porque Jesus é o Filho de Deus, todo o poder está em suas mãos. Ei, nós, igreja do Senhor, que sabemos do poder de Deus, temos o dever de falar para as pessoas acerca de Jesus. Amados irmãos, quantas e quantas vezes, falando eu com alguém, com uma pessoa ímpia sobre Jesus, vejo aquela pessoa se derramar em lágrimas. Quantas vezes isso acontece? Às vezes eu nem preciso falar muito e aquela pessoa já se derrama em lágrimas. Quando ela se derrama em lágrimas, significa dizer que a palavra que ela está ouvindo está entrando no coração, está surtindo efeito. E é isso que nós como igreja temos que fazer hoje nessa terra. Nós devemos falar de Jesus para quem está perecendo. Nós devemos falar de Jesus para quem está perecendo. Essa pessoa perece por conta de uma enfermidade, essa pessoa perece por conta de um vício, essa pessoa perece por conta de uma obra de feitiçaria. Ela está precisando não é de um prato de comida, ela não está precisando de uma roupa para vestir, ela está precisando do poder de Deus na sua vida, irmãos. E somos nós que temos que fazer isso. Às vezes a pessoa está sem fé, sem esperança. Eu liguei para uma pessoa, está com 3 dias. Essa pessoa, uma época, trabalhou para mim, fez uns serviços para mim. E é uma mulher muito honesta, muito batalhadora, muito trabalhadora. E eu do nada liguei para ela. Não liguei, mandei uma mensagem. Ela respondeu aquela mensagem dizendo: eu estou sofrendo muito. Eu não sei como é que eu estou de pé. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu disse: Jesus conhece a tua história. Jesus sabe o que tu está passando. Jesus sabe a causa do teu sofrimento. Mas no meu coração Jesus já estava falando comigo que era na vida conjugal dela o problema. E eu disse:
Jesus vai resolver isso. Agora tu tem que vir. Tu tem que vir. Tu tem que vir para Ele. Ela começou a se derramar em lágrimas. Depois ela mandou áudio falando: pastor, me passe aí o endereço da igreja. Realmente eu estou precisando de Jesus. Ela nunca pisou o pé numa igreja. Quando trabalhava comigo, eu fiz vários convites. Ela nunca veio e nunca foi a igreja nenhuma. Ela disse: pastor, eu consegui o emprego que eu queria. Eu estou hoje em um bom emprego. Terminei minha faculdade. Estou em um dos melhores hospitais do Ceará, no São Mateus. Mas a tribulação, pastor, não cessa. Ou seja, o problema dela não era a falta de um bom emprego, não era a falta de dinheiro. Porque se fosse, teria cessado. O problema dela era a falta de Jesus, a falta do poder de Deus. E ela pegou o endereço para vir na igreja. E isto todos nós temos que fazer. Tem pessoas que moram do teu lado, precisando de ouvir alguém falando de Jesus para ela. Tem pessoas que trabalham do teu lado, precisando de que alguém fale de Jesus para ela. Tem pessoas que estão no grupo do WhatsApp que você tem, precisando de que alguém fale de Jesus para ela. E você está falando? Você está falando? Escute, essa mulher recebeu um milagre de Jesus. A sua vida foi transformada. Ela estava à beira da morte há 12 anos com hemorragia, já não tinha forças, ela estava à beira da morte, mas ela foi salva, a sua vida foi restaurada, a sua vida foi transformada. Mas por quê? Porque alguém falou de Jesus para ela. Eu fico imaginando, na hora que Jesus diz para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus, na mesma hora, no mesmo momento, lembrando da pessoa que falou para ela, porque Jesus é onisciente. Jesus sabia que alguém tinha falado para ela acerca do seu poder. O galardão desta pessoa, a Bíblia não diz quem foi essa pessoa, não fala o nome dessa pessoa. A Bíblia não descreve que pessoa foi essa que falou para ela acerca de Jesus. Mas certamente essa pessoa terá um galardão muito grande. Sim, um galardão tremendo. A Bíblia diz que aquele que fala de Jesus, que fala do Evangelho, dos feitos de Jesus, traz prazer ao coração de Deus. Este é sábio. Este traz prazer ao coração de Deus, traz alegria para o Senhor, e certamente tem o seu galardão. E nós temos que aprender a fazer isso. Porque hoje eu estou falando de igreja, estou falando de crente, eu não estou falando de ímpios. Hoje o crente, hoje os irmãos, a igreja tem tanta facilidade de falar do futebol, tem tanta facilidade de falar da política, mas para falar de Jesus parece que entala. Para falar de Jesus parece que é difícil. Chega aqui rapidinho, não conhece, nunca viu, está no elevador com a pessoa e aí já começa: e aí, como é que está o Brasil? O que está achando da seleção? Eu peguei um Uber, nunca tinha visto aquele motorista. Assim que eu entro no carro, ele virou assim: e aí, o que você está achando da seleção? Como é que ela está? Quase que eu dizia para ele: meu amigo, eu não estou nem aí com o negócio de seleção. Mas eu educadamente falei, para não espantar, para depois ir entrando devagarinho, com sabedoria. Mas a realidade é que hoje, parece que as pessoas estão com vergonha de pronunciar o nome de Jesus. Parece que as pessoas estão com vergonha de falar dos feitos de Jesus. Parece que as pessoas estão com vergonha. Ei, não vamos ter vergonha, porque na verdade quem deveria se envergonhar era Jesus de nós, e não nós dele.
diabo não quer que você fale de Jesus para as pessoas necessitadas. Acontece mais ou menos assim: dá um prato de comida, dá uma esmola, dá um trocado, mas não fala de Jesus. Não fala de Jesus não, senão vão zombar de ti, vão xingar você. Não fala de Jesus. O diabo quer que você fale de tudo menos de Jesus. O diabo quer que você faça tudo menos falar de Jesus. Mas por que que o diabo não quer que ninguém fale de Jesus? Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu falo de Jesus, Ele é a verdade. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando do Evangelho, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da verdade. E aquele que ouve certamente terá a sua vida transformada. É impossível uma pessoa ouvir sobre Jesus e ela não ter uma sementezinha plantada, semeada aqui no coração, que a qualquer momento vai começar a brotar. Me falaram de Jesus muitas vezes. Eu não dei crédito, mas ficou aqui. Eu lembro que uma vez fui dormir na casa de um senhor, porque eu era muito amigo do seu filho. Ele era crente pentecostal. De madrugada eu me acordava com a zoada e era ele orando. E eu chegava drogado com seu filho. No amanhecer do dia, ele esperava a gente se acordar e ele falava para Jesus de mim. Aliás, falava de Jesus para mim. E eu ouvia, porque eu estava na casa dele. Mas depois eu saía e era como se eu nada tivesse escutado. Só que eu sabia que aquilo que ele falou estava aqui. Uma semente havia sido plantada aqui. Uma semente havia sido plantada aqui. Algumas vezes ele falou de Jesus para mim. Uma vez ele disse: Jesus tem uma obra na tua vida, Ele tem um plano contigo. E eu não dava crédito, mas a semente estava aqui. Eu lembrava de vez em quando. E quando em uma vez eu estava em um aperto tão grande, que eu estava entre a vida e a morte, aí eu me tranquei em um quarto, eu dobrei o meu joelho e eu fui falar com Jesus. Eu disse: o quê? Senhor, se o que falaram é real, tem verdade nisso, então eu vou ser crente daqui para frente, se o Senhor realmente me livrar. Porque muita gente procurava tirar minha vida, e eu nesse momento disse: se o Senhor me livrar, se o Senhor me livrar desses que querem tirar minha vida, então eu vou ser crente, nunca mais eu deixarei de ser. Com essas palavras. Mas por que eu fiz essa oração? Por que eu fui buscar esse Jesus? Porque alguém já tinha falado para ele, dele para mim. Alguém já tinha falado para mim acerca dele, que ele podia mudar a minha história, que ele tinha um propósito na minha vida. Alguém já tinha falado para mim acerca de Jesus. Então na hora do meu aperto, eu me lembrei do que falaram. Eu me lembrei de Jesus. Aquilo encheu meu coração de fé. E naquele momento em que eu orava, o Senhor ouvia. E o Senhor mudou realmente a minha história. Não deixou que tirassem a minha vida, transformou a minha história, libertou-me. O Senhor transformou a minha vida e hoje estou aqui pregando para você, porque alguém falou de Jesus para mim. Você está sentado aqui porque alguém falou de Jesus para você e a tua história foi transformada. Agora é a nossa vez, de graça receber, de graça dar. Você ouviu falar de Jesus e a tua vida foi transformada. Você hoje tem salvação por isso. Então agora você tem que falar de Jesus para as pessoas. O reino de Deus é assim, é como uma bola de neve. Alguém falou de Jesus para você, você hoje é um servo de Deus. Você tem que falar de Jesus para as outras pessoas, para que elas também possam ser servas de Deus. Então o milagre aqui é apenas um detalhe. O milagre é apenas um detalhe. O principal tópico aqui, desse relato aqui, é o evangelismo. Porque o milagre só aconteceu por causa do evangelismo. O milagre só aconteceu porque ela ouviu falar de Jesus.
Ela só se encheu de fé porque alguém lhe falou de Jesus. E esse que falou teve um galardão, e grande. E esse galardão o Senhor também quer te dar. Mas para isso você tem que abrir a sua boca. Lá no condomínio que você mora, na tua vizinhança, no teu trabalho, no teu colégio. Para de perder tempo falando de futebol. Para de perder tempo falando de política. Para de perder tempo conversando dessas coisas que não mudam a vida de ninguém. Dá lugar ao Espírito. Abre a boca para falar de Jesus, que o Espírito Santo vai te encher. Ele vai liberar sobre ti uma unção. Você vai começar a falar palavras que você mesmo não vai nem entender, sabe? Você não vai entender de onde que está vindo tais palavras, de onde está vindo essa sabedoria, essa ousadia. Porque quando o Espírito Santo vê alguém falando de Jesus, ele derrama a unção sobre o mesmo. Diz para quem está ao teu lado: fala mais de Jesus, irmão. Tanto será abençoado aquele que ouvir, como também você. Como também você será abençoado. O que nós vemos nesse texto? A mulher do fluxo de sangue. A fé extraordinária desta mulher. A virtude que saiu de Jesus para o corpo desta mulher. A multidão que apertava Jesus. Os discípulos que diziam: Senhor, tantas pessoas aqui te apertam e dizes: quem me tocaste? Nós vemos isso no texto. Só que o mais importante está lá, bem pequenininho. Está lá no versículo 27, bem pequenininho. Ouvindo falar de Jesus. Tudo aconteceu a partir desse ouvindo falar de Jesus. Amém, pessoal? Precisamos atentar para isso. Precisamos fazer isso. Alguém dentro da tua casa, alguém dentre a tua parentela, está precisando ouvir falar de Jesus. E às vezes a pessoa fica acanhada porque sabe que é uma pessoa de coração duro, que é uma pessoa ímpia, que é uma pessoa que provavelmente vai zombar. Coloca tudo isso de lado. Se zombar, zombou. Se não aceitar, não aceitou. Mas a tua parte tu fez. A tua parte tu fez. Quem sabe você não é surpreendido? Aquele que tem cara fechada, aparentemente coração duro, às vezes é o que mais se quebranta. Às vezes é o que mais se derrete. Então abre a tua boca e fala de Jesus para esta pessoa, porque a sua vida vai ser transformada e o galardão de Deus virá para você. O galardão de Deus virá para a tua vida. Veja, observe, versículo 27, torno a ler. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Lá na frente, lá na frente, lá na frente, versículo de número 30. Logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ela já tinha conseguido. De onde ela estava, quando aquela pessoa falava de Jesus para ela, até o local onde Jesus estava, era um percurso não muito longo, mas cheio de obstáculos, porque havia uma multidão em volta de Jesus. Para uma pessoa que está saudável, cheia de forças, não é nada. Mas para uma pessoa que há 12 anos derrama sangue, o sangue é a vida. Quando perde o sangue, perde a força. Aquela mulher estava rastejando,
Mas ela foi. Ela foi. E a pessoa só falou de Jesus, não pegou ela no colo. Só falou de Jesus, não pegou ela no colo. Ela foi. Entre a multidão, talvez caindo e se levantando, mas chegou onde ele estava. E tocando na sua veste, o poder adentrou o corpo dela. Repare que havia uma multidão, os discípulos falam isso: mestre, uma multidão te aperta e dizes quem me tocou. Uma multidão tocava em Jesus, empurrava, puxava, mas ninguém arrancava o poder. Mas ela, quando toca, o poder de Jesus sai e entra no seu corpo. E ela é curada. Porque o toque dela foi diferente. Ela estava cheia, tomada de fé. E quando ela pensa que Jesus ficou chateado, e quando ela pensa que de repente aquilo incomodou a Jesus e vai levar um carão de Jesus, aí Jesus olha para ela e diz: filha, tem ânimo, a tua fé te salvou. Aleluia. Versículo de número 31. E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, pessoal? Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus não ficou chateado com ela, muito pelo contrário, Jesus ficou alegre com o que fez aquela mulher, e mais alegre ainda com o que aquela pessoa fez em falar dele para aquela mulher. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, vamos viver isso. Nós estamos vivendo o finalzinho dos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias. Não vamos perder as oportunidades que o Senhor nos dá, não vamos perder as oportunidades de falar de Jesus para alguém, porque nisto pode ser que a gente venha ganhar uma vida, mudar a história de uma pessoa. Amém, pessoal? Diga: eu vou falar de Jesus. Desse jeito eu estou na dúvida, irmão. Com essa fé aí, eu acho que você não vai falar não, viu? Diga: eu vou falar de Jesus. Diga: não terei vergonha, nem medo de falar de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.